Colocar um plano em prática, adotar novas práticas de gestão e melhorar a governança se mostram tarefas simples ou complexas de serem executadas? A resposta para isso aí é ambígua. Eu acho que é simples e é difícil ao mesmo tempo. Isso porque os sócios e líderes dizem que querem mudar, mas continuam presos aos mesmos padrões? Eu acho que sim, mudar o padrão, mudar o comportamento, a atitude, é uma tarefa sim árdua que exige esforço. Mas se o sócio diz que quer uma mudança, isso já não é meio caminho andado? Eu acho que tem hora que é meio caminho, tem hora que é um terço, tem hora que é um quarto do caminho andado. Você lembra daquela famosa frase que diz assim, que na prática a teoria é outra? E quando alguém diz, aqui sempre foi feito assim, o que isso revela? Você sabe que às vezes eu acho que nem é apego a uma tradição, às vezes eu acho que pode ser até uma insegurança disfarçada, sabia? Então a frase é só um sintoma ou é um problema mais profundo? Eu acho que é um problema profundo, acho que está profundamente ligada a você ter a iniciativa de mudar um padrão de atitude, de comportamento. Agora, tem saída para esse descompasso entre o que se faz e o que se diz? Sempre tem saída, né? Mas exige uma certa coragem de você poder pensar diferente, desejar diferente, e, obviamente, se comportar. Traduzir a sua atitude também de uma forma diferente. Estamos começando mais um Tem Saída com Cristiano de Oliveira e hoje especialmente para falar sobre um desafio que é sutil, mas que trava muitos problemas aí durante um processo de transformação numa empresa, né, Cristiano? O descompasso entre o que se fala e o que se faz. O episódio de hoje é sobre essa contradição e sobre como alinhar o desejo, comportamento e a ação quando o assunto é mudança de verdade. Oi, Cris. Oi, Vanusa. O que leva uma pessoa a querer mudar e não querer ao mesmo tempo, quando a mudança está se instalando? Parece uma contradição, um umbigo, né? Você sabe que uma das coisas que mais acontece no meu dia a dia é isso. Um pedido de uma vontade de uma mudança e depois uma série de resistências para a mudança que está sempre desejada há muito tempo, né? Por que é assim? Por que é ambíguo? Porque, sei lá, eu já pensei tanto nisso. Eu acho que você mudar um padrão, mudar um comportamento, exige mesmo esforço. Sabe aquela assim, zona de conforto, como é que é? Acomodação. Aqui é um território que eu já sei, que eu já conheço. Tudo aquilo que te é próximo, tudo aquilo que é familiar, tudo aquilo que já faz parte de um hábito, tudo aquilo que você já conhece, é mais fácil de... Mesmo que não seja bom? Por incrível que pareça, né? Se não estiver fazendo tanto mal assim, porque quando faz mal, quando não é bom, a gente tem pelo menos um impulso. Aliás, isso é interessante, né? Quando você quer fazer uma mudança porque não está fazendo bem, ou porque o resultado não é o que você quer, a iniciativa, a motivação para fazer a mudança, ela vem. Pode demorar um pouquinho, mas vem. Mas mesmo assim, mesmo numa situação onde não faz bem, ou o resultado não está adequado, o próprio fato de você ter que mudar uma atitude faz com que você tenha algumas resistências. Olha que interessante isso, né? Será que é um pouco aquela sensação de perda de poder do todo ali, que você antes conhecia tudo, mandava em tudo e de repente, principalmente para quem é centralizador, não dá será essa sensação de falta de controle? Eu acho que é. Eu acho que a perda de poder, a falta do, né, o não mais controlar da forma como eu controlava, isso para algumas pessoas é assustador, né? Eu acho que tem bastante relação com isso. Eu gosto até de uma coisa que, de vez em quando eu lembro disso.
Quem controla se descontrola, quem domina não se desdomina. Então eu classifico assim, nas resistências à mudança, elas estão mais na categoria do controle do que do domínio. Porque o controle e o descontrole, mediante uma resistência, ele aparece forte. Depois que você tem o domínio da situação, isso suaviza mais e é mais fácil a gente transitar de uma atitude para outra, né? Mas eu acho que, mesmo que seja um momento, um cenário prejudicial, você tem resistência para a mudança. E esse caminho entre o controle e o domínio, como é que tem como ajudar uma pessoa a chegar ao domínio e não continuar se mantendo, tentando se manter no controle? Vamos falar aqui dos sócios, nas Claro, empresas, quando você está tentando colocar lá dentro uma nova maneira de ver o negócio, ferramentas novas. Como é que dá para ajudar esse sócio, esse líder, a se arejar essa cabeça, né, e modernizar e o modernizar. pensamento? Sempre tem saída para isso, né? Acho que eu podia contar para você, estou pensando aqui agora, se trouxesse assim um exemplo de um caso concreto, que na verdade é uma espécie de um resumo de várias e várias atuações que eu tenho feito. Se a gente coloca dentro de uma estrutura, a gente vai perceber que o que eu estiver contando aqui nesse caso vai servir para várias pessoas, várias empresas, várias organizações, independente de setor, de segmento, de tamanho, qualificação, etc. Vamos fazer um percurso de um caso e a gente vai colocando assim, quem está escutando a gente a par para saber se essas coisas que eu for relatando aqui podem ou não podem estar servindo para as pessoas e a gente entender, no final das contas, onde é que aparece essa resistência, qual é o momento que isso acontece. Pode ser? Uhum, claro. Bom, então vamos lá. Eu anotei umas coisas aqui e é isso que eu queria dividir para que ficasse assim um exemplo bem palpável, né? Então imagina que eu estou chegando numa empresa e onde essa empresa tem uma demanda que é a seguinte: olha, eu preciso melhorar a minha gestão, eu preciso melhorar a governança. Tem uma série de coisas que estão aqui que não estão bem organizadas, que não estão legais, podem ou não podem estar impactando no resultado, mas eu acredito que está me causando prejuízo, está me trazendo problemas, isso é um potencial de conflito nessa sociedade, eu não estou conseguindo gerenciar muito bem a liderança, porque está faltando uma série de instrumentos, ferramentas e assim por diante, né? Legal. Então, uma das coisas que eu primeiro faço é olhar sobre qual que é a expectativa. Chamo sócios para conversar e vou tentar fazer um mapeamento. Já entendi o que você me falou aí sobre a necessidade de mudança, que você quer ter uma forma diferente, mas me detalhe um pouco mais essas expectativas aí que você tem. Vou trazer aqui um resumo de alguns exemplos, né? Então, tem um pessoal que fala assim, ó, sócios. Ô Cris, a gente gostaria que o nosso relacionamento continuasse bom, continuasse saudável. Nós estamos abertos a algumas mudanças, mas temos algumas premissas, que a gente preserve a nossa boa convivência. A gente acha que a gente está correndo algum risco em relação a isso se a gente não mudar. A gente quer alterar, mudar, mas não faz sentido para a gente se a gente não tiver esse bom relacionamento. Então, para quem está escutando a gente aí, né, verifica se você também sente isso, né? Se você também quer ter uma oportunidade de fazer uma mudança no teu negócio e, ao mesmo tempo, você está querendo preservar o bom relacionamento e manter isso como princípio, né? Outra coisa que o pessoal fala como expectativa o nosso relacionamento, ele não encara muito as conversas difíceis que a gente tem que ter. A gente sabe que a gente precisa, para resolver os nossos problemas, enfrentar algumas conversas difíceis. Mas aqui ninguém é bom em enfrentar o outro numa conversa difícil. Até porque a gente não treina isso nem em casa. Não é? A pergunta que eu me faço é: quem é bom e quem está preparado para enfrentar uma conversa difícil? Tem que treinar. Tem que treinar. Então, você que está aí também escutando, é o seguinte: se você tiver dificuldade de encarar uma conversa difícil, fique tranquilo, meu caro, porque você não está sozinho nisso. Tá certo? Uma outra coisa que eu também sou bastante demandado enquanto eu levanto expectativas, né? Eu queria que essa sociedade aqui pudesse ter uma
algo bastante pautado de maneira muito clara e objetiva em relação àquilo que a gente quer para dar longevidade. Palavras mágicas que o pessoal gosta de usar, para dar longevidade, para dar perenidade ao nosso negócio, né? Então, o sócio 1, o sócio 2, o 3 ou 4 tem que colocar as suas expectativas claras, como se fosse assim, um equilíbrio, uma clareza do que cada um quer. Mas nessa hora, essas expectativas, elas são casadas ou elas podem não ser? São divorciadas? Via de regra, algumas são divorciadas, né? Algumas estão prestes a encarar um divórcio, mas o fato é que numa sociedade de 4, 5 ou 6, ou às vezes você tem grupos multifamília, né? É natural que você pense diferente do outro em algum aspecto. Eu me lembro uma vez que a gente estava batendo papo aqui numa das nossas conversas, e certamente eu já falei disso algumas vezes. O que eu combino com você hoje, meu sócio, é uma coisa. Daqui a 2, 3 anos, a minha cabeça mudou. Então, pode ser que eu esteja pensando na mesma coisa, pode ser que eu esteja pensando numa outra coisa. Agora pergunta para mim, o sócio comunica ao outro que a cabeça dele mudou? É evidente que não. Então, uma das coisas que me trazem como expectativa é, nós queremos clareza de expectativa. Vamos colocar na mesa o que cada um quer. É uma das coisas mais difíceis de se fazer isso. Uhum. Nunca eu consigo fazer isso rápido, porque significa você dizer para o outro aquilo que você quer, e às vezes isso implica numa série de atribuições no dia a dia da operação. Até um autocomprometimento, né? Não é? Uhum. Então, aquele que não consegue deixar de maneira clara a expectativa do outro, se você está aí escutando a gente e não sabe ou não consegue fazer isso, você não está sozinho. Muito pelo contrário. Não é isso? O que mais que o pessoal tem como expectativas, né? Que a gente queria que as nossas forças fossem complementares, queria que a inteligência, a sabedoria, a perspicácia, o ponto de vista, a forma como o outro enxerga, poxa, que a gente pudesse determinar o que cada um tem de bom e a gente trouxesse isso, canalizasse para um complemento, né? Essa aqui é o topo dos desejos e expectativas, que os papéis e responsabilidades fossem definidos e respeitados. Vanusa, eu acho que é a coisa que eu mais escuto em termos de necessidade, de expectativa, portanto, é uma definição clara de papéis e responsabilidades. O que é muito bom, deixa tudo muito claro, né? Mas, ao mesmo tempo, eu imagino que quando você atua em várias áreas, à medida que você delimita essas áreas, aí vem aquela sensação de perda, de orfandade, né? E muito. E forte, né? E vem muito. Mas os sócios, os líderes querem essa definição. Eles pedem isso, né? Outra coisa que eles pedem aqui, né? Que a gente trabalhasse de forma coesa, de forma harmônica, que a gente melhorasse muito a nossa comunicação. Esse assunto de comunicação, ele é nosso nessa mesa aqui. E é interessante que a expectativa é que venha uma comunicação mais clara, mais transparente, mais objetiva, papo reto, diga o que tem que dizer, não coloca embaixo da mesa e assim por diante, né? Então, se no mundo real não é bem assim que funciona. Não é bem assim que funciona. Nem querendo. Então, se você está aí escutando a gente e você não vive numa comunicação que é truncada e você também tem papéis não muito bem separados, fique tranquilo, você não está sozinho nisso. Outra coisa que se resume assim em expectativa, né? Quero uma empresa mais organizada, né? Eu quero ter tudo documentado, eu quero as coisas formalizadas. Aqui a gente não tem estrutura, a gente não organiza, não escreve, a gente não guarda as coisas, fica só na cabeça de um, cabeça do outro, eu não lembro se falei, se não falei. A gente quer um plano de crescimento, mas desde que estruturado, formalizado, documentado, que a gente consiga passar para o outro. Tem um pouco a ver com comunicação, você se estruturar, deixar isso claro para todos e conservado. Olha, nós combinamos isso, a gente formalizou isso aqui, é isso que está valendo. Então, mais uma vez, se você também não tem isso claro, fique tranquilo que você não está sozinho. E aí, resumindo assim os principais pontos, né? O que vem assim de expectativa? Que a gente pudesse ter uma forma de decidir mais coesa, qualificada, que a gente tivesse mais acabativas, o pessoal fala. A gente tem muita iniciativa, mas tem pouca acabativa.
inicia, a gente quer fazer, tem ideia e no final das contas a gente percebe que a gente não decide pelas coisas, a gente tem uma morosidade muito grande de tomar decisão e não é fácil mesmo, ainda mais se você tiver expectativas diferentes, decidir não é algo tão simples, né? Uma outra coisa que vem como expectativa é a gente quer avaliar o nosso negócio baseado em resultados, indicadores. Queremos parar de ficar definindo sobre o que é da nossa cabeça, a gente acha que é isso. Não, tá bom, tá funcionando bem, vai assim, acho que é melhor. Não, nós queremos olhar para um indicador e poder colocar uma análise crítica nesse indicador, e a gente poder fazer comparações entre resultados. Assim a gente vai gerir melhor a equipe, né? Então vai ter processo, tem procedimento, tem alçada, tem política, está formalizado, tem um indicador, tem todos esses processos. É assim que a gente quer sentar em volta de uma mesa e começar a decidir as coisas. Não pelo feeling do outro, não porque o outro achou, não porque isso sempre foi feito nos últimos anos. Isso a gente não quer mais, a gente precisa melhorar isso. Então, se você também tem isso aí na tua empresa, fique tranquilo que é uma demanda coletiva, né? É uma necessidade que sempre vem, né? E para finalizar dessas expectativas gerais, um último ponto que sempre vem também, que é muito comum, é uma preocupação, sobretudo em empresas onde você tem gerações vivendo, e tem uma geração 1, ou a geração atual, vamos chamar essa de número 1 atual, que já está lá numa idade mais avançada. O cabelo já está branco, ou já não tem mais o cabelo, e que é a formação de sucessores. Como é que a gente vai garantir o andamento disso aqui? Tudo que foi construído vai ficar para a geração seguinte? Será que ela está preparada? Será que a gente pode ficar tranquilo para isso? Então, essa preocupação com a sucessão é algo que também sempre vem como uma expectativa na hora de você olhar, né? Temos que desenvolver essas pessoas, o que eu faço no curto, no médio e no longo prazo, quanto tempo tenho sucessor, não tenho, tem gente dentro de casa, na minha família, não tem, vou ter que trazer alguém de fora. Às vezes, ou quase sempre, isso, quando vem uma preocupação em relação a isso, já passou um pouco o tempo de se preocupar com isso. Então, você que também está ouvindo a gente, se o tema sucessão também é um fantasma ou é uma preocupação, fique tranquilo, porque você também não está sozinho nisso. Eu acho que esse tem sido assim um resumo forte de expectativas. Então, quando eu abarco lá, sento, eu faço um levantamento. O que é que vocês querem? Esse é uma espécie de um resumo de temas recorrentes. Me parece sabe? que é tudo muito realista, assim, muito importante de ser pensado e colocado. As pessoas sabem, então, o que precisam, mas não sabem como fazer? Elas sabem o que precisam, ou pelo menos elas estão dizendo o que elas acham que tem como expectativa. Eu gosto de colocar isso como expectativa, porque daqui a pouquinho ali na frente a gente vai falar que tem muita resistência para isso, né? Mas são expectativas. E uma coisa que eu também sempre faço é, assim, depois que eu escuto e já estou com isso bem mapeado, é claro que eu vou estudar e aí eu vou entrar num processo de diagnóstico e vou olhar a fundo todos esses pontos. Eu vou fazer a minha leitura. Capturando o que estão me falando, mas depois eu vou colocar o meu crivo em cima disso, né? E eu sempre aproveito também para coletar algumas perguntas que a sociedade ou o conjunto de líderes fazem. E aí tem coisa do tipo assim, né? Por que a gente não consegue tomar decisão no curto prazo? Por que a gente não dá continuidade às coisas que a gente quer fazer, né? Por que a gente fala, vamos fazer e a gente não faz? Como é que a gente sustenta esse negócio? Para onde está indo isso aqui? Mudou, né? Qual que é o futuro do nosso segmento? Qual que é o impacto da tecnologia no nosso segmento? Estamos caminhando no sentido certo? Eu estou indo para o lugar onde eu devo estar daqui a pouco? Tem perspectiva? Esse nosso negócio, a forma como a gente vende, tem perspectiva futura? Dá para enxergar isso, né? Qual que é o meu papel nessa sociedade? Isso vem muito forte de perguntas, né? Nós estamos disponível, né? Está todo mundo disponível com o mesmo grau de energia em prol desse negócio? E essas são as perguntas bem sérias, assim. Vem deles são perguntas que elas acompanham essas expectativas, né? Essa daqui, assim,
que envolve um pouco o posicionamento de cada líder ou sócio, né? Qual que é a energia que nós estamos colocando nisso aqui? Tipo assim, tem gente que coloca mais ou tem gente que coloca menos energia? Uhum. Ou se você está aí na tua empresa e também tem esse tipo de dúvida, será que a energia que eu estou colocando é a mesma energia que o meu sócio está colocando? Isso é muito comum, então fique tranquilo, porque você também não está sozinho quando você tem esse tipo de Uhum. pergunta fervilhando na cabeça, né? É, nós vamos conseguir fazer o que é necessário para que a nossa empresa seja sustentável, para que a nossa empresa consiga ali ter um futuro e a gente consiga, quem sabe amanhã, se afastar. Nós vamos dar conta de criar uma sucessão. Quanto tempo leva isso? Quanto tempo de investimento leva? Eu tenho recurso? Como é que faz isso? Essas são perguntas que também circulam bastante nos líderes e na sociedade, né? E, enfim, eu vou coletando um pouco isso e depois eu faço um exercício de um mergulho profundo para poder identificar e poder Uhum. qualificar todos esses pontos. Bem, Quais são as tuas conclusões a partir disso, eu né? gosto sempre de colocar uma coluna de pontos positivos que eu observo e gosto de colocar uma coluna dos pontos de atenção, né? Então, tem pontos positivos que eu sempre percebo assim, e isso, claro, que vai variar muito de uma empresa para outra, de uma sociedade para outra, né? Vou trazer aqui alguns pontos positivos, pelo que eu tenho percebido em últimas 2 ou 3 casos que estão mais frescos e mais recentes, né? Por exemplo, às vezes eu percebo pontos positivos do tipo assim, embora os sócios possam ter levantado uma série de necessidades de alinhamento em termos de princípios, de valores, às vezes isso está muito bem praticado por eles, né? Então, quando você vai revisitar lá uma ideologia da empresa, a missão, visão, valores, o propósito que eu quero, às vezes tem um levantamento dos sócios de algumas coisas que não estão bem, mas eu percebo que existe, em alguns casos, vários pontos positivos que existe um alinhamento, existe uma mola mestra de raciocínio e de concordância na sociedade que é uma cola, Uhum. algo que faz com que a sociedade tenha um propósito, tenha uma missão para ser percorrida. Às vezes isso não está claro, mas em vários casos, na maioria das vezes, quando você faz o exercício lá atrás de poder criar isso, você já acabou pensando um pouco sobre o que você quer, qual é a tua visão, qual é a tua missão. Isso dificilmente assim muda drasticamente, a não ser que você dê uma guinada no teu negócio, muda o objeto social da empresa. Uhum. No caso contrário, não. E então, às vezes eu percebo que isso é um ponto positivo, né? Às vezes eu percebo que o time, né, adora trabalhar naquele lugar. Muita gente se identifica. Então, se você tem lá uma missão, visão, valores que está equalizado e você tem pessoas que gostam de trabalhar, isso convive com as dúvidas, com as incertezas e com Uhum. as reflexões, né? Uma das coisas que eu percebo também é que em várias empresas tem momentos que a relação entre sócios ela é boa, tem hora que é coesa, né? Existe um bom grau de coesão. Ninguém é sócio de um outro sócio há 10, 20 ou 30 anos se você não tem um grau de coesão. Uhum. A cabeça do sócio vai mudando. A expectativa muda, o ambiente muda, o cenário muda, isso é fato. Mas se você está ali junto há uma década ou 2 décadas, independente se tem gerações, não dá para dizer assim, não, agora a gente pensa diferente. Alguma afinidade ainda Senão não estaria existe. junto, Uhum. né? Então, eu percebo que mesmo que você tenha levantamentos, mesmo que você queira mudar algumas coisas, tem vários pontos que são positivos que permanecem, que estão assim uma espécie de um pano de fundo nessa sociedade ou nessa equipe, né? Tem várias empresas que têm um bom nível de consciência, de saber que precisa pedir ajuda e está fazendo isso e que precisa mudar. O nível de consciência para pedir ajuda já é metade do caminho. Tem sociedade que não tem esse nível de consciência que está na hora de fazer uma mudança ou pedir ajuda. Tem muita gente que tem isso, né? Assim, mas de todos os lados da sociedade, ou sempre é um que quer mais, o outro quer menos? Sempre você vai ter numa sociedade aquele que puxa, aquele que não puxa, aquele que tem a voz mais forte, Uhum. tem um que dita mais rápido e mais forte o futuro rumo, tem aquele que às vezes segue ou concorda, ou acaba às vezes freando, fazer um papel de frear ou de questionar ou de querer descer mais a fundo nas questões, né? Sempre vai ter isso.
Mas eu acho que tem vários pontos positivos em alguns momentos, quando você tem, normalmente, um pedido de ajuda, já existe uma reflexão. Se a gente continuar do jeito que a gente está, a gente não vai chegar. Ou temos medo de nem sabe para onde a gente vai. Mas existe uma coesão, existe uma boa tomada de consciência disso, né? Uma outra coisa também que eu percebo é nível de consciência sobre os gaps de gestão, processo, procedimento, sistema, pessoas, qualificações. Estou instrumentalizado, não estou, meu concorrente está mais avançado do que eu. Às vezes, perceber isso ou ter isso, eu percebo que quando eu coleto informação, muita gente tem isso de maneira clara, né? Às vezes não sabe o que fazer, como fazer, mas tem isso de maneira bastante clara, né? Às vezes, também uma coisa que eu percebo aqui, que eu anotei, você tem indicadores financeiros e de gestão, até para tomar alguma decisão, mas eles poderiam ser melhorados. Às vezes não é uma ausência de indicadores que existe, né? Às vezes tem um ponto positivo, olha, esse indicador não está totalmente adequado, a gente pode melhorar, só que ele já permite com que eu tenha uma ideia, né, de para onde ir. Então eu vou classificando, coletando assim, o que eu percebi de pontos importantes e pontos positivos nessa empresa ou nesse primeiro mergulho que eu faço, né? Faz um mapa de pontos positivos e negativos. E os pontos de atenção, né? Quais são os comuns? Que eu acho que é legal dizer para todos e porque quem tá ouvindo a gente, para também não se sentir sozinho nisso, né? Eu quero um plano estratégico estruturado. Eu quero isso formalizado e eu quero comunicado. Fique tranquilo. A maioria das empresas de médio porte, para não dizer nem empresas de grande porte, não tem uma estratégia definida, comunicada, formalizada e de maneira oficial para todo mundo. É bom quando isso acontece? Claro que é. Evidente. É uma realidade? Nem tanto. Então, não se sinta sozinho se você não tem um plano estratégico estruturado, formalizado, comunicado, exato, né? Mas mantenha a inquietação de poder estruturar. Outra coisa que o pessoal, que é um ponto de atenção, o orçamento. Toda vez que você define uma estratégia, depois você cria ali um orçamento para você poder visualizar como é que vai ser teu dia a dia e cumprir aí os meses, o trimestre na estratégia, né? Muitas empresas também não têm muito menos uma cultura orçamentária ou um simples orçamento, onde você consiga acompanhar ao longo do semestre, do ano, o que é que você vai ter que estar executando mês a mês. Mas isso em empresas pequenas. Não diria que são só empresas pequenas, empresas médias e empresas grandes. Às vezes tem orçamento de vendas, mas não tem lá um orçamento de custo, de despesa, a ponto de poder estar seguindo e ter lá um DRE, claro, sim, gerencial, para você poder discutir, né? Eu quero indicador, para eu ter indicador, uma base de orçamentário, ela tem que ser feita, né? Então, se você também está numa situação onde a tua empresa não tem aí uma estrutura orçamentária adequada, requer melhorias, fique tranquilo que você também não está sozinho nisso, né? E aí muita gente fala sobre... É engraçado, né? Quando eles tratam um tema de cultura. Aqui a gente tem que melhorar a nossa cultura. Nós já falamos sobre isso aqui algumas vezes. Cultura não tem que melhorar. A cultura, ela é. Você pode não gostar da cultura que você tem. Você pode querer. Eu não queria que a minha cultura fosse assim. Eu quero minha cultura diferente. Mas a cultura é um retrato do que você observa na forma como as coisas acontecem. Como as pessoas falam, decidem, comunicam e tal. Então, muita gente fala assim, eu queria uma cultura onde a gente tivesse mais formalização, que a gente tivesse mais estrutura, onde todo mundo não ficasse assim, refém do outro, do que o outro disse, onde a gente soubesse que senta na mesa para decidir, que as coisas estivessem claras. Está pedindo uma melhoria de processo, de procedimento, de ferramentas para tomar decisão, né? Como é que a gente canaliza novas ideias, como é que estrutura, como é que coloca isso a bordo. Então fique tranquilo também se você não tem essa cultura que te permita navegar por uma perseguição de resultado claramente. Muita gente ainda não tem isso estruturado ou pode melhorar a sua estruturação, né? E aí também aqui... acho que talvez ainda como ponto de atenção, sempre vem uma questão da área financeira, né? Ou seja, eu queria mais análise de resultado, eu queria mais correlação de números, eu queria que tivéssemos aqui pessoas pensantes, que a gente pudesse estratificar
o que que as áreas estão demandando ou estão entregando de resultado, e a gente pudesse ter um mapa claro de saber como é que eu faço para alterar, ou o que que eu preciso para poder decidir melhor, comprar melhor, mudar, enfim, né, o futuro do negócio. E aí eu acho que isso tudo, quando eu faço uma medida entre olhar o que eu percebo de coisas positivas, olhar os pontos de atenção, pegar essas expectativas e essas perguntas que essa sociedade ou esses líderes têm, eu tenho chegado a uma conclusão que é muito parecida em vários negócios, né? E eu percebo que toda vez que vem um pedido de ajuda, é um pedido de ajuda que ele já poderia ter sido pedido anteriormente, para Uhum. você poder Agora, mudar a governança, sabe o que né? me chamou a atenção? É que as pessoas têm consciência das necessidades. Aí eu vou repetir a pergunta. As pessoas sabem, mas não sabem o como mudar ou não estão dispostas a mudar? Pode ser ambíguo de novo, as duas coisas. Eu acho que Pode. as pessoas têm um bom nível de consciência de que precisam mudar. Ou em muitos casos, como vem para mim, nós precisamos melhorar, Aham. né? Quando a pessoa é mais otimista, ela diz que ela precisa melhorar. Quando ela é mais pessimista, ela fala que ela precisa mudar. Uhum. O otimista, não, aqui tem bastante coisa, precisa só melhorar, fazer uns ajustes ali. O pessimista, não, aqui não tem nada, aqui está muito ruim, a gente tem que mudar mesmo, né? Eu acho, Vanusa, que tem um bom nível de consciência, ou pelo menos um nível razoável. Por isso é que pedem ajuda. Por isso é que levantam a mão e falam, nós precisamos contratar alguém de Uhum. fora para nos ajudar, porque alguma coisa não está acontecendo, né? Eu acho que existe. Agora, o que eu percebo é que a hora que a gente faz um levantamento todo desse, põe tudo isso no papel estruturado, e a gente coloca assim, este é um plano de atuação, vamos sanar isso? Vamos. Então a gente vai ter que fazer esses procedimentos aqui. É para lá que a gente vai. Vamos ter aqui 5, 6, 7 passos importantes que tem que acontecer agora. Uns começam imediatos, outros daqui a pouquinho. Eu percebo que o grau de engajamento ele é muito forte. Passa um primeiro momento de você poder exigir uma atitude diferente para você poder mudar. E aí eu percebo que várias pessoas levantam uma barreira, Uhum. levantam uma resistência, né? Eu acho que, então, existe uma consciência e a disposição para mudar, ela é prejudicada por uma resistência que sempre vem num curto espaço de tempo com as primeiras mudanças de atitude e de comportamento. Mas isso não é natural do ser humano ele ter essa resistência? Aí a gente vai falar no quê? Na zona de conforto, na Uhum. acomodação, eu piso no terreno que eu conheço, né? Você tem dificuldade de mudar por quê? Porque é bom conhecer o terreno que eu estou pisando. Mesmo que o terreno não me traga resultado, eu pelo menos eu sei o que é. Agora eu vou mudar a forma. Então existe uma vontade. Sabe aonde eu acho que pega o negócio? Por que Hum. vem uma resistência? Porque todas essas melhorias que a gente vai colocar em todos esses pontos que a gente está falando, elas podem, em algum momento, significar diminuição de poder para um ou para outro. Sim. É aí que pega o negócio, né? Então, quando eu decido de uma certa maneira e agora eu vou passar a decidir de uma outra maneira, dando autonomia, dando mais independência, estimulando o desenvolvimento de outros, acelerando a sucessão, trazendo as pessoas para poder compartilhar. Porque você há de concordar comigo, na trajetória profissional, todo mundo quer crescer, todo mundo quer evoluir. E evoluir significa ir para cima, né? Uhum. Então, se eu sou analista, eu quero ser supervisor, o supervisor quer ser coordenador, o gerente, o diretor, eu quero ser sócio. E o que combina nessa evolução é a forma como você decide, a autonomia, a independência, a tua contribuição, a tua capacidade de direcionar, vão para cá e não vão para lá. Todo mundo quer isso. Raramente alguém não quer. Só que é, é, isso obrigatoriamente incide no seguinte: alguém que decidia sozinho, ou alguém que mandava sozinho, ou alguém que fazia com um peso maior do que o outro, tem que ceder espaço. Então, essa diminuição de interferência ou de poder
levanta uma resistência muito grande, mesmo com toda aquela expectativa positiva de que eu quero mudança. Mas isso é uma sensação de perda de poder ou é perda real de poder? Porque o dono vai continuar sendo dono, o sócio vai continuar sendo sócio, o líder continua sendo uma Essa liderança. é uma boa pergunta, né? Eu quero tudo isso, eu tenho um grau ótimo de visão. Quando eu sinto que eu vou decidir, será que a minha miopia vem? Né? Será que é uma real perda de poder? Ou será que está muito mais relacionada a uma miopia daquilo que cabe? O que eu enxergo, né? Exatamente. Exatamente. Né? Então, parece que todo esse processo de pedido de estruturação, todas essas etapas, são colocadas assim à prova no momento em que eu tenho que mostrar uma atitude diferente e fazer com que tudo que eu quero que aconteça no fundo pode ser anda na contramão, né? Parece uma ameaça. Parece uma né? ameaça, parece uma coisa do tipo. E você sente isso, assim, você até comentou, mas você sente isso, vivencia muito isso com sócios, líderes, enfim, quando está ali implementando as mudanças? Muito. E a ideia era dividir com esses sócios, né? Com todo o seguinte, fique tranquilo porque você não está sozinho nisso. Eu sinto isso muito forte em diversas culturas, em diversas ocasiões, né? Então, a forma como são decididas as coisas, a comunicação, o compartilhamento, limite de atuação de cada um, avaliar pessoas, estabelecer alçadas, tudo isso é muito comum nas empresas, né? E todo mundo quer, até a hora que tem que começar a executar. Na hora que começa a executar, todo mundo tem uma energia grande para isso, até que um ou outro começa a levantar as resistências. Então, a gente costuma dizer o seguinte, né? Eu, pelo menos, falo isso. A governança ela tem que ser colocada em doses homeopáticas. Porque, primeiro que ela não pode engessar e ser burocrática, e nessa hora você tem alguém resistente. Ô, pai, não, isso aí, muita burocracia, eu quero decidir rapidinho. Não quero decidir rapidinho. Quero decidir do jeito que decidia antes. Rapidinho, sem envolver os demais. Mas se você decidir rapidinho, sem envolver os demais, você não vai deixar os demais se desenvolverem. Você não quer sucessão, você não quer que as pessoas também participem. Não, quero. Não, mas aqui a gente mata aqui rapidinho e depois a gente comunica os outros. Então, existe esse jogo que aparentemente parece um jogo de vou perder poder, vou ceder o poder, quero perder o poder, quero que o outro também tenha poder. Isso parece que em alguns momentos é ambíguo. Tem hora que sim, tem hora que não. Quando você vai colocar em prática esse movimento de mudança de atitude, sempre vem bastante resistência. Você falou em colocar aos poucos, né, de maneira homeopática as mudanças. Mas como medir quando é o momento desta ou daquela mudança? Porque os ânimos têm que estar propícios, a situação também, né? O desenvolver da empresa também. Então, não é uma tarefa muito fácil escolher o bom momento para colocar em práticas algumas mudanças. Não. Você diz assim, talvez do rol de algumas coisas. Como é que se estabelece prioridades para isso, né? Não é nada fácil isso. Né? Isso varia muito de empresa para empresa porque tem aspectos da cultura. Como é que é feito, como é que é decidido, como é que a gente gosta de fazer. Mas estabelecer prioridades não é fácil e saber que vão haver resistências tem que ser alguma coisa que faça parte da programação, né? Então, viver um processo de mudança é contar com a certeza de que você vai ter pessoas que vão levantar as resistências em ela, mesmo que elas estejam dizendo para você na semana passada que é isso que elas querem. Né? E aí você tem que já criar uma vacina. Você tem que criar uma vacina para isso. E aí a gente explica, né? Tem um quadro, às vezes, que eu faço e explico, né? Dando uma ideia assim de um fluxo. Né? Olha, se você está achando que tem que formalizar, se você está achando que você tem que segregar pessoalidades, que tem que ser distribuído, se você acha que você tem que melhor decidir, acompanhar, se você está achando que você tem que delimitar a atuação, se você acha que você tem que avaliar o time, tem que dar feedback, etc., tá certo. Então nós vamos seguir nesse caminho com essas reformas. Porque a hora que o tal do time de receber o feedback, que ele se qualificar, que ele se desenvolver,
que você consiga verificar as pessoas perseguindo meta, perseguindo objetivo, que a hora que surgir um plano, que surgir um compartilhamento desse plano, você vai manter essa cultura de perseguir resultado e de melhor chance de dar longevidade para o teu negócio. Então, na teoria, é tudo muito simples, é tudo muito coerente e faz parte da cabeça desse sócio em querer tudo isso. Mas na hora que você vai fazer uma mudança, é que eu percebo que essas resistências, elas aparecem. Né? Uhum. E aí, faz o quê com isso? Eu acho que isso a gente pode até tratar na continuidade. Vamos deixar o pessoal aí na dúvida. A gente podia então dar um direcionamento, uma parte 2 para esse nosso bate-papo. Sim, o que nós vamos falar nessa parte 2? Eu acho que a gente pode dar a seguinte ênfase, dizer o seguinte: quando vier uma percepção de algo que possa funcionar como uma barreira, é mais do que nunca conseguir força para manter em curso, em dose homeopática, o processo de transformação, porque se a gente conseguir vencer essas barreiras que acontecem, o resultado ele se modifica, e para melhor. Então, vamos aguardar o próximo episódio, porque o Cristiano está dizendo que vai entregar alguma coisa aqui para gente. Então, não esquece, escreve aqui para a gente o que você achou desse episódio, o que você gostaria de saber, e a gente vai tentar te atender, ok? Aguardamos você, então, cena dos próximos capítulos. É assim que diz? Isso. Tá bom. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, Vanusa. Tchau, pessoal. Até.